É com grande alegria que dou as boas-vindas a você para mais um encontro com a Palavra. Depois de termos estudado os livros de Gênesis, Êxodo e Levítico, continuaremos nosso estudo do Velho Testamento com o livro de Números. Nesse livro, vamos continuar a narrativa histórica que foi iniciada no livro de Gênesis e que continua por 2/3 do livro de Êxodo. Quando começam os detalhes da construção do tabernáculo no livro de Êxodo, a narrativa é interrompida e começa agora no livro de Números. O livro de Números nos fala sobre um período de 40 anos da história do povo hebreu. Esse período histórico poderia ter sido evitado, mas existe uma alegoria da salvação que se inicia no Gênesis e continua por todos os livros históricos. É mais ou menos assim. No livro de Gênesis você encontra a origem da salvação. A origem da queda do homem está no seu caráter. Gênesis capítulo 3 descreve o caráter do homem, como era e como é. O livro de Gênesis também nos fala que a nossa salvação tem suas origens no caráter de Deus, como era e como é. O título Gênesis sugere começo, como a palavra genética. Esse livro nos fala sobre o início ou a origem da nossa salvação. O livro de Êxodo ilustra nossa salvação dizendo que ele é como a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Assim como eles foram libertos da escravidão do Egito, é possível para mim e para você sermos libertos da escravidão do pecado. Muitos não fazem o que querem, fazem o que têm que fazer ou o que precisam fazer. Isso significa que não são livres. Poucas pessoas são realmente livres. Jesus disse que, se pecamos continuamente, somos escravos do pecado. Mas ele pregou a salvação que pode nos tornar livres. De acordo com Jesus, quando a salvação nos liberta, somos realmente livres. Essa salvação é alegoricamente representada para nós no livro de Êxodo, quando o povo de Deus foi liberto da escravidão sob a qual vivia no Egito. O plano é que eles fossem libertos do Egito e entrassem na terra de Canaã. Deus tinha dito a Abraão, a Isaque e a Jacó que tinha preparado essa terra especial para eles. Nós a chamamos de a Terra Prometida. A terra que mana leite e mel. Uma terra muito fértil e frutífera. Eles deveriam entrar na Terra Prometida. Devemos entrar na Terra Prometida da vida abundante ou no viver cristão abundante. O livro de Números fala sobre um parênteses que houve entre a libertação do Egito e a entrada na Terra Prometida de Canaã. Eles não foram direto do Egito para Canaã, não. O livro de Números diz que eles andaram por 40 anos em círculos no deserto. O livro de Números continua com a narrativa histórica dos hebreus, ilustrando a nossa própria vida. Gostaríamos que não fosse verdade, mas frequentemente a nossa experiência de salvação se assemelha à salvação alegórica que encontramos na história dos hebreus, relatada nos primeiros livros da Bíblia. Agora que chegamos no livro de Números e você começa a se familiarizar com a sua narrativa, gostaria de lembrar algumas das regras para estudar o Velho Testamento que foram apresentadas no início do curso. É muito importante que saibamos como estudar as Escrituras. Um dos objetivos principais desse curso é dar a você uma visão das Escrituras. Vamos rever algumas dessas regras. Primeiramente, lemos em João, capítulo 17, versículo 17, as palavras de Jesus a respeito das Escrituras. A tua palavra é a verdade. É uma linda afirmação que nos dá uma característica das Escrituras para que a estudemos. Se você tiver a mesma ideia de Jesus sobre as Escrituras, então, quando você for estudá-la, estará buscando a verdade. Quando você estuda as Escrituras, não deve estar preocupado com a forma literária na qual a verdade é apresentada. Muitas vezes as pessoas estudam as Escrituras tendo em mente a seguinte questão: qual é a forma literária desse livro das Escrituras que estou estudando? Como já dissemos tantas vezes, devemos estudar as Escrituras tendo em mente outras questões. O que isso quer dizer? O que significa? O que significa para mim? Em outras palavras, não estou estudando as Escrituras sobre a perspectiva de sua forma literária. Estou estudando as Escrituras buscando a verdade que ela ensina, sem me importar com a sua forma. Com essa atitude e tendo em mente a visão de Jesus sobre as Escrituras, ela se abrirá para você. Outra regra para estudar as Escrituras está em João, capítulo 7, verso 17.
Se você lê as Escrituras buscando a verdade, se deseja praticá-la e aplicar essa verdade na sua vida, então conhecerá a verdade. Se você praticá-la, vai conhecê-la. Se fizer o que ela diz, então saberá que ela é a palavra de Deus e que é a que veio de Deus. E que mostra a você como viver. Juntando esses dois versículos, João 17:7 e João 7:17, você descobre como estudar as Escrituras. Busque a verdade e tome a decisão de aplicá-la na sua vida quando Deus revelá-la para você. No Salmo 119, 160, o salmista diz: todas as tuas palavras são verdadeiras. Esse versículo nos dá uma compreensão maior de como estudar as Escrituras. Procure a verdade essencial. Não se desvie com assuntos irrelevantes ou de pouca importância. Procure a grande verdade. Aproxime-se das Escrituras, pronto para obedecer à grande verdade quando Deus mostrá-la a você. Outro princípio importante que deve ser lembrado quando estudamos a Bíblia, especialmente os livros históricos, é que todos os eventos ali relatados realmente aconteceram. Não são fábulas. Aquelas coisas aconteceram para aquelas pessoas, para que servissem de exemplos e avisos para mim e para você. Portanto, procure identificar quais são os exemplos e quais são os avisos contidos na narrativa histórica. Depois lembre-se que esses acontecimentos têm um significado alegórico ao mesmo tempo e não perdem a sua historicidade. Esse princípio está baseado no versículo de Gálatas 4:24, onde Paulo se refere ao fato de Abraão ter 2 filhos. Ele disse: o que se entende por alegoria? É claro que é história, mas certamente também é uma alegoria. Paulo nos garante. Eu relembrei essas alegorias porque no livro de Números é importante que procuremos a verdade. Quando estudamos o surpreendente livro de Números, devemos tomar a decisão de aplicar essa verdade em nossas vidas. Nesse livro em particular, que é toda uma narrativa histórica, devemos procurar a verdade em forma de exemplos e avisos. Também devemos perceber que esse livro, além de ser um livro histórico, é uma alegoria. Gostaria de relembrar também a definição de alegoria. Uma alegoria é a descrição de uma coisa por meio da imagem de outra coisa. Ou uma alegoria é uma história na qual lugares, pessoas e acontecimentos têm outro significado, geralmente de valor instrutivo e moral. Com essa definição de alegoria, venha estudar o livro de Números, procurando a verdade alegórica. Tenho certeza de que você encontrará grande parte dela nesse livro. Além disso, procure também no livro de Números a verdade que é impressionante. Acho que o livro de Números é um dos livros mais intrigantes da Bíblia. É verdade, acho que o livro de Números realmente tem para nós uma lição surpreendente. Nos nossos estudos da Bíblia, vou sempre dizer: esse é o livro mais interessante da Bíblia, ou então, esse é o meu livro favorito, ou esse é o meu personagem preferido, ou favorito. Uso muito essas expressões. Parece que o meu livro preferido é sempre aquele que estamos estudando no momento. Mas não posso dizer isso a respeito do livro de Números. Esse livro não é o meu preferido. O livro de Números não é o livro que eu mais gosto de ensinar, porque ele é um livro muito intrigante. Quando você estuda esse livro procurando a verdade e desejando aplicá-la na sua vida, descobre que a mensagem do livro de Números é uma incrível e impressionante verdade. O livro de Números tem esse nome porque o povo foi contado 2 vezes naquele período. Um censo aconteceu no capítulo 13 e outro no capítulo 26 desse livro. Entre o primeiro e o segundo censo aconteceu um fato intrigante. Uma geração inteira morreu. Quando o primeiro censo foi realizado, havia 626.550 homens, sem contar as mulheres e crianças, o que somaria um total de mais ou menos 2 ou 3 milhões de pessoas. Apenas os homens com mais de 20 anos eram contados e havia 625.550 homens. Intrigante o fato deles contarem apenas os homens com 21 anos ou mais. Qual é a idade para a maioridade? Eu não sei porque algumas pessoas consideram 12 anos como uma idade para exigir-se responsabilidade. Jesus foi para o templo quando tinha 12 anos. Essa é a única vez em que a idade de 12 anos foi mencionada na Bíblia. Em nenhuma parte da Bíblia a idade de 12 anos é citada, associada à ideia de responsabilidade. Mas a idade acima de 20 anos é mencionada nas Escrituras várias vezes. A idade 21 anos é registrada na Bíblia associada à ideia de responsabilidade cerca de 13 vezes. Apenas aqueles com idade superior a 20 anos eram contados. É daí que vem o nosso conceito de maioridade aos 21 anos.
40 anos depois, foi realizado o segundo censo, e havia 624.730 homens com mais de 21 anos. Aqui está uma verdade impressionante. Quando foi realizado o segundo censo, todos os que foram contados no primeiro censo, 38 anos antes, estavam mortos, com exceção de Josué e Calebe. Todos aqueles homens com a idade superior a 20 anos e suas mulheres, caso tivessem, estavam mortos quando o segundo censo foi realizado. Essa é uma verdade muito importante no livro de Números. Se você observar o livro de Números e a razão dessas mortes, encontrará uma verdade que, além de alegórica, é impressionante. A verdade é, por causa da falta de fé de que Deus cumpriria sua promessa, Deus disse, vocês morrerão nesse deserto. Nenhum de vocês com idade superior a 20 anos que tenha murmurado contra mim entrará na terra prometida. Quanto mais estudo as verdades contidas no livro de Números, mais eu me convenço, de que o capítulo mais impressionante desse livro é o 14. Nesse capítulo, Deus tentou provar que estava com eles várias vezes quando o povo estava andando no deserto. Deus fez milagres e tentou dar uma base para a fé deles, tentou dar fé para que o povo de Israel acreditasse que poderiam sim atravessar o rio Jordão e invadir a terra de Canaã. Você pode perguntar, por que eles não foram do Egito direto para a terra de Canaã, logo acima de Jericó? Em vez disso, eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, desceram o Monte Sinai, depois foram para Cades Barneia e só andaram em círculos durante 40 anos. No primeiro capítulo de Deuteronômio está escrito que levaria apenas 11 dias para ir direto do Egito para Canaã. 11 dias! Por que eles não fizeram isso? Não era só uma questão de sair marchando de um ponto a outro. Outros povos bem hostis ocupavam a terra de Canaã. Eles precisariam de muita coragem para obedecer a ordem de invadir a terra de Canaã. Por isso que eles não creram, Eles não tiveram fé para invadir a terra. Deus falou 10 vezes que faria milagres espetaculares para que eles pudessem invadir aquela terra. Deus queria dar uma base de fé, para que eles tivessem sim fé suficiente para entrar na terra de Canaã. Mas eles andaram em círculos durante 40 anos. Em várias ocasiões cometeram pecados horríveis e Moisés teve que ser sacerdote e profeta. Moisés subiu o Monte Sinai como sacerdote e intercedeu por eles junto a Deus. Moisés orou, Senhor, perdoa-os, perdoa-os. Moisés era uma pessoa tão especial que Deus perdoou o povo 10 vezes. O capítulo 14 é um dos capítulos mais impressionantes da Bíblia. Mais uma vez, Moisés estava no Monte Sinai e orou. O Senhor é longânimo, grande em benevolência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e o Senhor visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Agora, esse é o ponto impressionante dessa história. O Senhor disse, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e que a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu jurei de nela vos fazer história, salvo Calebe e Josué. Mas a vossos filhos, os quais dizeis que seriam levados como presas, eu os introduzirei nela, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão nesse deserto, por causa das vossas infidelidades, até que vossos cadáveres se consumam no deserto. Que tristeza caiu sobre o acampamento quando Moisés transmitiu ao povo as palavras de Deus, hein? Eles se levantaram no outro dia bem cedo e começaram a caminhada para a terra prometida. Eles disseram, pecamos, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. Mas Moisés disse, não subais, sereis derrotados diante de vossos inimigos, porque vos desviaste do Senhor, ele não será convosco, e caireis à espada. Esse capítulo é muito impressionante por vários motivos.
Ele nos ensina algo sobre nosso relacionamento com Deus. Quero deixar isso bem enfatizado. Não há aqui nenhuma referência alegórica à salvação. A aplicação alegórica referente à salvação está ilustrada quando Moisés pediu que Deus os perdoasse e Deus diz, eu os perdoo, Moisés. Não há dúvidas quanto ao perdão. Eu os perdoo. Isso é salvação. Mas na vida cristã, na vida de fé, na vida espiritual, existe mais do que nosso perdão. Além do perdão, existe também o glorificar a Deus, servindo-o e entrando onde Ele nos manda entrar. É isso que está ilustrado aqui. A Bíblia afirma que há propósitos para a nossa salvação. Eles não cumpriram esses propósitos. O apóstolo Paulo coloca dessa forma, pela graça sois salvos, por meio da fé. De acordo com Paulo, não somos salvos por causa das nossas boas obras, mas somos salvos para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo afirma que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A terra prometida representa essa verdade de maneira alegórica. Deus é muito paciente, infinitamente paciente. Deus também é gracioso. Creio que o capítulo 14 de Números, o capítulo-chave desse livro, fala que todos nós atingimos um momento de decisão. Nesse momento, depois de muita graça e paciência, decidimos se vamos ou não fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Sou fascinado por aviões. Não entendo nada de mecânica, mas tenho fascinação pelo voo dos aviões, principalmente um Boeing 747, o Jumbo. Eu não me conformo com um avião tão grande, levantando-se da pista, enfim. Um dia atendi um piloto, conversei com o piloto de um 747. Eu me esqueci da hora conversando com ele sobre aviões e sobre o que é pilotar um deles. Ele me contou sobre a aterrissagem de um 747. Ele falou, quando você tem que aterrissar um desses aviões grandes, tem um momento que você tem que decidir pela aterrissagem. Depois que você atingiu esse ponto, não dá mais para abortar. Você tem que pousar ou então causa um acidente. Não tem escolha. O capítulo 14 está falando sobre nosso relacionamento com Deus. Mais uma vez quero enfatizar que ele não está falando sobre salvação. A salvação é baseada na graça, não em obras. Esse capítulo tem a ver com encontrar a perfeita vontade de Deus para a sua vida e o propósito para o qual ele nos criou e nos salvou. Creio que exista um ponto em que Deus mostre 10 vezes para você quem ele é. Pode ser que Deus tente umas 10 vezes fazer com que você veja a vontade dele para a sua vida e que te encoraje a fazê-la, ou seja, a fazer a vontade dele. Mas esse capítulo tão impressionante mostra que podemos chegar num ponto com Deus que ele diga, chega, já basta. No capítulo 1 de Romanos, Paulo usa uma expressão 3 vezes. Ele diz, Deus os entregou. Não quer dizer que Deus desistiu do homem. Deus nunca desiste do homem, mas acaba entregando ao que ele quer. Deus nos fez criaturas com livre escolha e Deus não vai contrariar nossa vontade. A livre escolha é sagrada para Deus. Ele nos fez com livre arbítrio. Ele fará tudo o que puder para que vejamos a sua vontade e a pratiquemos, mas ele chega a um ponto que diz, está muito bem, façam do jeito que vocês quiserem então. É isso que vocês querem? É isso que vocês vão ter. Eu vou encontrar outro que faça a minha vontade e ele sempre encontra, né? No livro de Esther, lemos que ela foi comissionada para ser salvadora do povo judeu que estavam prestes a serem aniquilados na Medo-Pérsia. Eles buscaram Esther, que tinha se tornado rainha da Pérsia. Deus posiciona o seu povo, da mesma forma que fez com José no Egito, Daniel na Babilônia e Moisés no palácio de Faraó. Esther estava no palácio do imperador persa. Quando os judeus estiveram frente a um genocídio, eles a procuraram e disseram, Esther, interceda por nós junto ao imperador. Se alguém entrasse na presença do imperador persa sem ser convidado e ele não estendesse o cetro para essa pessoa, ela poderia ter sua cabeça decepada. Esther lembrou aos judeus esse fato. Ela disse, o rei não tem me chamado há 2 meses? O seu tio, que era um homem de Deus, respondeu, Esther, se você não livrar o povo de Deus, Deus vai livrá-lo de outra forma. O livramento virá de outro jeito. Não há dúvidas quanto a isso. Mas pode ser exatamente essa a razão de você fazer parte desse reino. Foi por isso que Deus colocou você lá. Esther é um exemplo tão bonito. Ela disse, diga a todos os judeus que orem e jejuem. Eu vou me apresentar ao rei, se eu perecer, pereci. Ela colocou sua vida em jogo e o livramento do povo de Deus veio por meio dela. Creio que a aplicação da história de Esther seja essa. Se você não fizer a vontade de Deus, Deus não será um perdedor. Ele não precisa de você.
Ele usará outra pessoa para fazer sua obra e de alguma forma ela será realizada. Não pergunte, o que Deus vai fazer se eu não fizer a sua vontade? Ele vai conseguir que sua obra seja realizada então de um outro jeito. Ele não precisa de você, ele não precisa de ninguém. Quem sai perdendo é você, mais cedo ou mais tarde a perda virá. Se você atingir esse ponto que chamo de momento de decisão, quando fica claro para Deus que você não fará a sua vontade, Deus se afastará de você e quem vai sair perdendo é você. Então, vale a pena fazer a vontade de Deus, não? Bom, aquelas pessoas andaram no deserto durante 40 anos. Há quanto tempo você está andando no deserto? Há quanto tempo você foi salvo? Há quanto tempo Deus libertou você do Egito espiritual? Há quanto tempo Deus começou a mostrar a sua terra prometida a você? Há quanto tempo Deus tem tentado mostrar para você o que o apóstolo Paulo chama de a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Quando Deus nos criou, Ele jogou fora a forma. Isso mesmo, não há ninguém como você. Esse é o plano de Deus, sim. Deus não só fez você uma pessoa única, como também tem um plano único para a sua vida. Deus quer fazer algo com você que é único e especial. Não importa quem você é ou qual seja o seu dom. Deus salva uma pessoa porque Ele tem um plano para ela. Pense no apóstolo Paulo. Deus olha para ele e vê um homem que odeia os seguidores do caminho, ou aqueles que seguem a Jesus Cristo. Saulo de Tarso está fazendo o papel do general nazista Adolf Eichmann. Na verdade, Saulo não matava os judeus, mas os prendia para que fossem deportados e executados. Esse era o seu objetivo, prendê-los para que depois fossem mortos. Seu nome causava terror nos corações dos cristãos. Deus olha para Paulo e diz, eu tenho um plano para esse homem. Sim, eu tenho um plano para ele. Então ele salva Saulo na estrada de Damasco. Deus falou com o velho Ananias e o instruiu para batizar Saulo. Ananias retrucou dizendo que Saulo era inimigo da igreja. Então Deus mostrou a Ananias qual era o seu plano para Saulo. Olha, ele levará o meu nome perante gentios, reis e os judeus. Deus sempre teve um grande plano para a vida de Saulo de Tarso, conhecido como Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo enfatiza que devemos provar e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. E fazer a vontade de Deus, essa é a mensagem do livro de Números. É essa verdade que procuramos nesse livro. Olha, talvez não seja tarde demais para descobrir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida também. Você já descobriu qual é a vontade de Deus para a sua vida? Descubra e faça a vontade de Deus. Vale a pena. Até o nosso próximo programa.